Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez nos encontramos aqui reunidos num programa na Era do Espírito com o nosso amigo Marcos Demário, que vai falar para a gente sobre a educação dos sentimentos. Então, antes de nós iniciarmos, vamos aí fazer a nossa prece para que a gente possa se harmonizar com esses espíritos benfeitores que nos envolvem. Então, que possamos aí, estando numa posição confortável, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao mais alto, nos deixar envolver pelas essas vibrações de paz e harmonia que nos são trazidas pelos nossos irmãos espirituais que preparam o nosso ambiente para esta reflexão. Pedimos aos nossos benfeitores que o nosso irmão Marcos Demário seja também envolvido, inspirado e intuído para nos passar com clareza essas reflexões que preparou para todos nós. E que nós que aqui estamos neste momento, abertos a ouvi-lo, possamos fazer bom uso do que vamos receber. Então, meus queridos irmãos, que possamos todos juntos, numa conexão de luz, de paz e de harmonia, recebermos o que o nosso Pai nos envia com muito amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Marcos, hoje você vai falar para a gente na educação dos sentimentos, então você fique à vontade. Tá certo, Edicineia. E agradeço por essa oportunidade. Estamos aqui em mais um programa na Era do Espírito. Eu deveria passar a palavra a um grande companheiro do movimento espírita, lá do Rio Grande do Sul, que é o Jason de Camargo, porque ele tem o livro Educação dos Sentimentos. Mas eu vou utilizar, assim, um pouco dele aqui na nossa reflexão. Mas eu vou começar com Allan Kardec, codificador do Espiritismo. E numa obra que a maioria imagina que não tem nada a ver com educação, ainda mais com sentimentos. Estou me referindo ao livro A Gênese, a última obra da codificação espírita, que, aliás, muitas pessoas dizem que é a obra mais difícil de Kardec. A obra é muito científica, e nós temos que tomar cuidado com esse tipo de afirmativa. Não, a Gênese não é uma obra difícil de ser estudada. Requer, sim, um pouquinho mais de estudo, porque, principalmente na sua primeira parte, ela aborda questões um pouco mais científicas sobre a gênese planetária, a gênese espiritual, mas há estudos importantíssimos sobre Jesus e questões de ordem moral. No último capítulo, é aí que nós temos realmente o que nos importa, que é o capítulo 18, quando Kardec vai falar sobre os sinais dos tempos e a geração nova, ou a nova geração. E nós vamos pegar um item do primeiro tema, sinais dos tempos. Todo mundo fala desses sinais dos tempos, né, Edicineia? Todo mundo está falando, vai acontecer na data tal, que isso, que aquilo. Calma. Para começo de conversa, Kardec nos diz que não vai ter nenhuma transformação geológica do planeta. Está todo mundo tão preocupado que algum cometa, algum meteoro, então, bata aqui na Terra para destruir tudo. Kardec diz que não, os espíritos superiores afirmam que isso não vai acontecer, como também não vai acontecer uma invasão alienígena que vai dizimar a humanidade terrena. Quer dizer, se for 4 de julho, lá nos Estados Unidos, aí os americanos vão ganhar, porque, segundo Hollywood, no 4 de julho, que é a data da independência norte-americana, eles vencem tudo e todos, não tem para ninguém. Mas isso é ficção hollywoodiana, nada mais do que isso.
Kardec nos aponta que os espíritos superiores dizem que o que vai acontecer é uma grande transformação moral dos seres humanos. Mas vamos passar a palavra, então, a Kardec. Item 5 do capítulo 18 do livro A Gênese. Prestemos atenção aqui no nosso codificador. Abrindo aspas, vamos passar a palavra a ele. A humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Tal não lhes era possível, nem com suas crenças, nem com suas instituições envelhecidas e superadas, restos de uma outra era, boas numa certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado o que comportavam, seriam hoje um ponto de parada. Já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência o que os homens necessitam, é a elevação do sentimento. E por isso é preciso destruir tudo quanto possa excitar neles o egoísmo e o orgulho. Bom, essas são as palavras, então, de Allan Kardec, no item 5 do capítulo 18 de A Gênese. E se Kardec estivesse aqui conosco, neste século XXI, com muito mais razão ele falaria de todo o progresso que já realizamos aqui nas ciências, nas artes, no bem-estar, na cultura de uma forma geral, porque não paramos de realizar esse progresso. Mas também, com toda a razão, ele repetiria suas palavras aqui. Mas falta fazer o progresso moral. Falta desenvolver a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Nós já temos o Espiritismo há mais de 160 anos e o Evangelho há mais de 2000 anos. Portanto, os roteiros não faltam. Estão aqui conosco. São claros, límpidos. Ninguém pode se queixar de que não tem o roteiro para fazer o progresso moral. Mas não temos colocado em prática, pelo menos não tanto quanto deveríamos e já poderíamos ter feito. É que está faltando, e Kardec fala isso no final do seu texto, desenvolvermos os sentimentos. Porque não basta desenvolver a inteligência. Inteligência sem sentimento é problema sério. Porque aquele que é muito intelectualizado, mas ainda possui egoísmo e orgulho, ele pode fazer o mal ao próximo com muita facilidade, usando a sua inteligência. Quando nós tivemos o advento do avião, por Santos Dumont, o avião tinha sido idealizado para facultar o melhor transporte. Essa era a visão. Era uma grande conquista, né? Conquistamos o ar. Colocamos no ar o mais pesado. Mas o que é que nós fizemos? Apenas usando a inteligência, quando vimos o avião, alguém logo pensou, se ele fica lá em cima e pode sobrevoar, é só colocar uma bomba nele. Aí ele solta a bomba, bom, e vai pegar exatamente onde nós queremos. Um dos motivos do Santos Dumont ter cometido o suicídio, e nós espíritas sabemos que suicídio não é solução, o suicídio é um atentado contra a lei divina, mas uma das causas que o levaram ao tormento psíquico dele foi ter visto na Primeira Guerra Mundial o avião ser utilizado para uso militar. Foi um choque para ele. Ele jamais havia imaginado uma coisa dessas. É porque não teve o sentimento.
Então, sem termos o sentimento. Quando os norte-americanos, na Segunda Guerra Mundial, encurralaram o Japão, lá no Pacífico, eles ficaram com um dilema. O Japão é uma ilha. Então, para fazer com que o Japão se rendesse, haviam algumas alternativas. A primeira delas é que poderia se manter o cerco naval ao Japão, forçando que o Japão, sem poder ser abastecido, se rendesse. Mas isso seria um crime de guerra, né? Porque você cerca o inimigo e vai fazê-lo morrer de fome. Então, os americanos desistiram disso. Bem, a segunda alternativa seria fazer a invasão militar ao Japão. Mas eles sabiam que os japoneses, tanto o seu exército quanto a sua população, iriam lutar até a morte, o que significaria um morticínio gigantesco, não apenas do lado do Japão, mas do lado americano, que perderia muitos e muitos soldados. E tanto o custo financeiro do cerco naval quanto o custo financeiro de invadir o Japão era altíssimo, de bilhões de dólares. Precisava de uma terceira alternativa. E essa terceira alternativa foi financiar os cientistas para criar a bomba atômica. Criada a bomba atômica, foi tomada a decisão. Vamos dar uma lição para eles agora e dizer quem é que tem o poder. Vamos escolher uma cidade e jogar a bomba em cima da cidade. Com a mais absoluta frieza, com a absoluta falta de humanidade, sem nenhum tipo de sentimento. Eles não escolheram um alvo militar, escolheram uma cidade. Jogaram a bomba atômica em cima da população civil. Em Hiroshima, nós tivemos entre 70 a 80 mil desencarnações. Como o Japão relutou nos dias seguintes em fazer a rendição, lá no gabinete foi tomada outra decisão fria. Bom, vamos jogar a segunda bomba, ela já está pronta. Tá? Vamos escolher outra cidade. E escolheram. E acabou sendo Nagasaki. E tivemos lá praticamente mais 50 mil mortes instantâneas. Claro, o Japão se rendeu diante desse poderio. Mas era a frieza, a falta de sentimento. Assim como nós passamos, vemos uma favela, uma comunidade, olhamos assim, olha, tá vendo? Estão sofrendo aí nessa miséria toda aí, porque não se esforçaram, não estudaram, não trabalharam. Sim, mas você pode ajudar, né? Ah, não posso não. Tenho mais o que fazer na minha vida. E vai adiantar alguma coisa? É todo mundo indolente. Nós generalizamos. E friamente, mostrando, portanto, que não temos sentimento. Então, educar os sentimentos é importantíssimo. Levar as nossas crianças à prática da caridade, da solidariedade e da fraternidade. Porque quando forem adultos, terão incorporado isso ao seu patrimônio espiritual. Então, é preciso fazer a educação dos sentimentos. Somente essa educação vai nos sensibilizar, vai nos humanizar. E alguém já deve estar pensando, não pode falar em humanização. Nós somos seres humanos. Não tem lógica dizer que o ser humano precisa ser humanizado. Tem sim. Tem sim. Porque o que está faltando é humanidade. É como você ir no médico, né? Você entra, cumprimenta, o médico não lhe cumprimenta, você senta, e ele já puxando a ficha, ou já abrindo a ficha lá no computador. Né? O que você está sentindo? Qual é o seu problema? Não sei o quê. Ah, isso é assim, assim. Ó, vou lhe passar aqui a medicação, não sei o quê, então, se não passar, você faz esses exames aqui e tal. Tá? Aí você olha para o médico, e aí, finalmente, já acabou. Pode ir. É falta de humanização? Um médico frio, com um detalhe, não olhou para você, o tempo todo ele se fixou lá na ficha.
ou se era física ou digital, lá no computador. E me atendeu em menos de 5 minutos. E não fez nenhum exame. Ó, vai lá, toma o remédio e... Bom, se for da vontade de Deus, você sobrevive. Se não, não. Mas ele não acredita em Deus. A maioria é materialista. Ora, essa frieza é falta de sentimento. O que mostra que precisamos educar os sentimentos. Quando a criança chega da escola e você vai, e aí? Como é que foi lá? Ah, foi isso, aquilo e tal. E aí, teve algum trabalho em grupo? Ah, teve. Tá? Ah, o fulano me pediu a borracha, mas eu não dei para ele. Por que você não deu, não emprestou a borracha para ele? Porque ela é minha. Muito bem, existe na infância o chamado egocentrismo. Isso faz parte do desenvolvimento. Mas não confundamos egocentrismo na primeira infância com egoísmo. Mas se ele estava sem a borracha, você podia ter emprestado a borracha para ele. É problema dele. Ele que fale com a mãe dele para comprar uma borracha. Aí eu me dá umas etiquetas que eu quero colocar o meu nome em todo o meu material. Chega, eu já vi criança em que os pais etiquetaram todas as canetinhas, todos os lápis, apontador, borrachas, tudo etiquetado com o nome da criança. Tudo. Todo e qualquer material escolar que a criança usa, está lá com a sua etiqueta. Ora, nós estamos ensinando essa criança a ser egoísta. E, portanto, não solidária, não fraterna, não caridosa, fria, desumana. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque atos de violência na nossa sociedade têm a raiz da desumanidade. Então, precisamos trabalhar a educação dos sentimentos. Para isso, nós temos atividades, nós temos técnicas que podem ser aplicadas tanto em casa, quanto na escola, na evangelização, para levar a essa educação dos sentimentos. A primeira técnica é a dramatização. Usar o teatro é muito importante. Pedir que os jovens, as crianças, os educandos, de uma forma geral, encenem um fato comum da vida, e que pode ser da própria vida deles. Eles formam o grupo, têm que encenar aquele fato, aquela situação, e, na sequência, abre-se, então, a conversa, a discussão sobre aquele acontecimento que foi dramatizado ali. E perguntar a eles, como é que foi fazer o papel X? Como é que foi estar na pele do personagem Y? O que você sentiu? Há uma dramatização, por exemplo, que se liga com a questão da sexualidade, que é você pegar 2 jovens, um menino e uma menina, mas inverter os papéis, para se falar para o rapaz, olha, na verdade você vai ser a menina, e você que vai ser o homem, tá? Nós vamos inverter os papéis. E a situação é a seguinte, você, que agora vai fazer o papel de mulher, você está grávido, certo? Então, deita aí no chão, deita no chão. Eu vou colocar um peso sobre a sua barriga, que tem que fingir a gravidez, certo? Agora, você está em casa, você está deitado, tá? E ela, que não é ela, né? É ele, seu homem, vai chegar do trabalho, tá? E você vai seguir, você vai entrar em casa e vai dizer para ela assim, levanta daí, faz a comida para mim e depois quero fazer sexo com você. Entendeu? Aí a menina faz mesmo, entra assim, levanta logo daí, vamos, cadê não tem comida pronta, não? E, eu não quero saber, hoje eu quero fazer sexo. E aí o garoto, que está com peso em cima da barriga, eu falei, vai com calma, tá dando não, tá difícil até de respirar aqui. Eu não quero saber. Então eles fazem a dramatização. Aí você para, tira o peso, faz o rapaz levantar e tal. E aí, como foi ser uma mulher grávida, hein? Não foi fácil, caramba, né? E agora, vamos conversar sobre esses papéis que nós invertemos aqui?
realmente tem que respeitar mais, né? Tem que respeitar o outro. E aí você está trabalhando justamente a educação do sentimento. É isso que você está fazendo através de uma dramatização. E aí eles vão aprender a se colocar no lugar do outro. Porque o egoísta não se coloca no lugar do outro. Mas para trabalhar a educação dos sentimentos, eles vão ter que aprender a se colocar no lugar do outro. Há também uma técnica que eu gosto muito, que se chama sinal de trânsito. O educador deve montar o sinal de trânsito. Todo mundo conhece, né? Sinal de trânsito. Está lá, né? Vermelho, amarelo, verde, né? Com seus significados. Pois é, o sinal de trânsito aqui vai ser um pouquinho diferente, porque ele vai ter mais do que os 3 sinais. Ele vai ter o sinal vermelho, que significa pare, se acalme e pense antes de agir. Esse é o sinal vermelho. Aí vai ter o sinal amarelo. O primeiro sinal amarelo. Diga qual é o problema e como você se sente. Depois que ele faz isso, vai o sinal amarelo seguinte. Estabeleça uma meta positiva para resolver a situação, para caminhar na vida. E aí vai para outro sinal amarelo. Pense em muitas soluções. Bom, agora acabaram os sinais amarelos, né? Não, tem mais um. Tente prever as consequências. Você pode pensar em várias soluções, mas você tem que pensar quais são as consequências disso, disso, disso. Mas por que isso? Para ir para o sinal verde. Siga e tente colocar em ação o melhor plano. Qual é o melhor plano? Aquele que é bom para todo mundo. Se ele escolher alguma solução que não é boa para todo mundo, sinal vermelho. E você faz ele fazer todo o percurso, tudo de novo, e com a participação da turma. Todo mundo participando. Chega uma hora que, quando existe algum conflito, os próprios educandos solicitam, põe aí o sinal de trânsito. Aí, pense, reflita, veja quais são as opções, quais são as consequências de cada opção, escolha a melhor opção, e aí vai colocar em prática. Quando eles entendem que a melhor opção tem que promover o bem, é aquela hora em que ele chega assim e diz, bom, eu acho que a melhor solução é pedir desculpa. Viu? Isso é uma dificuldade nossa, né? Pedir desculpa, pedir perdão. São técnicas para trabalhar o desenvolvimento dos sentimentos, para educar os nossos sentimentos. Lembrando que sentimentos, essa palavra no plural, significa disposição afetiva para com o outro ser. Sentimento, melhor dizendo, eu inverti aqui, sentimento no singular, disposição afetiva para com o outro. Sentimentos, no plural, é o conjunto das qualidades morais ou das virtudes. E aí voltamos para Kardec aqui na Gênese. Item 5 do capítulo 18. Precisamos fazer um progresso moral. Ou seja, fazer reinar entre nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade. É disso que nós precisamos. E para isso, temos que trabalhar o sentimento ou os sentimentos. Isso tem que ser prioridade no processo educacional. Não esqueçamos disso. É muito mais importante desenvolver o senso moral, trabalhar o desenvolvimento dos sentimentos, do que ficar decorando as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Apenas para dar aqui um exemplo. Não que o conhecimento não seja importante. Claro que ele é muito importante. Desenvolver a inteligência também é muito importante. Mas lembrando, inteligência sem sentimento
E aí nós temos gravíssimos problemas nos relacionamentos entre nós, seres humanos, os espíritos reencarnados que somos. Vamos pensar, então, sobre isso e começar a trabalhar conosco os sentimentos? Era isso que eu tinha para trazer hoje. Dicineia, devolvo a palavra para você. Obrigada, Marcos. Muito interessante isso que você falou, porque a gente fica pensando nos adultos que somos hoje, né? Talvez se as nossas crianças, se quando crianças nós tivéssemos essa educação e todo esse trabalho, esse olhar de colocar os nossos sentimentos, né, de uma forma verdadeira, colocar a fraternidade, o amor ao próximo, a solidariedade, igual você falou, hoje nós teríamos aí adultos melhores, né? Com menos sentimentos de posse e de egoísmo. E mais, eu acho que nós estamos nessa caminhada, né? Mas você vê, quando você falou sinais do tempo, eu estava aqui pensando, há quanto tempo que Kardec escreveu a Gênese, né? E a gente ainda está nessa luta aí para tentar entender um pouquinho. Se a gente não se abrir a isso, vai cada vez ficar mais difícil. Cada vez nós vamos nos deixando prender mais no mundo e nas coisas do mundo. Por isso que o sentimento, educar o nosso sentimento, e isso é importante, educar, não o sentimento à revelia, mas de uma forma correta, não é verdade? Meu amigo, muito obrigado, muito bom te ouvir, né? Podia ficar falando que eu ficava aqui escutando, tenho certeza que os nossos amigos também, né? Mas não vai faltar oportunidade, teremos outros programas também, e como o Marcos sempre fala, né? Esse momento é mais assim, para que nós fiquemos alertas e busquemos, né, mais conhecimento e mais vivência naquilo que a gente está falando. Então, meu amigo, muito obrigada mais uma vez, o nosso grande abraço a todos vocês que estão conosco, e vamos fazer a nossa prece também para a gente encerrar esse momento abençoado, né? Então, que a gente possa aí, vamos conversar com Jesus, vamos conversar com essa espiritualidade, agradecendo sempre a oportunidade que temos de ouvir as reflexões que nos são trazidas, baseadas na codificação espírita, baseadas aí nos ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos sempre, Senhor, nos deixar envolver por este amor, por nossa caminhada. Gratidão por mais um momento abençoado que nos propicia, grandes irmãos conosco. Gratidão também pela disponibilidade que nós temos e por estão sempre conosco, preparando este ambiente e este trabalho abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos queridos, agradecemos mais uma vez essa oportunidade, agradecemos ao nosso irmão, né? E aguardamos todos vocês daqui a alguns dias, né? No nosso próximo programa na Era do Espírito. Tchau, tchau.